E aí, pessoal, mais um kit com cerveja. Vocês viram que a gente fez uma pequena lambancinha na abertura, mas não tem problema, uma lata de 1 litro de cerveja é isso mesmo que faz. Como vocês puderam perceber, hoje a gente vai falar da Rússia, né? Não sei por onde eu começo, como sempre, mas é difícil falar da Rússia, eu particularmente, porque eu gosto muito dos aviões russos. E a cerveja russa é uma cerveja legal também, para quem não conhece. Vou começar pela cerveja para ela não esquentar. Aqui no interior de São Paulo agora está fazendo mais ou menos uns 32 graus, está bem quente. Tomar uma cerveja dessa aqui vai ser um pouco complicado, mas a gente dá um jeito. A cerveja báltica, ou como dizem alguns, Baltica, eu não sei dizer na verdade qual que é a pronúncia correta, ela é uma cerveja que era do Estado, até 1990 ela era uma estatal, tipo uma Petrobras da vida, olha só que interessante. Em 1992 ela se privatizou, ela fica baseada em São Petersburgo, é a segunda maior cervejaria do mundo, ela corresponde a 40% do mercado de consumo de cerveja na Rússia, então quase metade das cervejas tomadas na Rússia é a Báltica, né? E ela é exportada para 70 países, então é uma cerveja bem comum. Essa aqui que eu trouxe para vocês hoje é a 7, elas são por número, cada número de Báltica é um tipo de cerveja. A número 7 ela é uma Dortmund Expert, ela foi lançada em 1994 para comemorar os Jogos da Amizade que aconteceram em São Petersburgo naquele ano. Os Jogos da Amizade eram aquelas Olimpíadas paralelas que aconteceram devido aos boicotes olímpicos, aquela coisa toda que aconteceu durante a Guerra Fria, né? E essa cerveja foi lançada naquela época, ela é uma cerveja, como vocês podem ver, de cor bem clara, ela tem um malte, lembra um pouco o sabor de biscoito, é até interessante, parece que você está comendo biscoito mesmo, e ela fica com um amargor bem leve no finalzinho, então ela é uma cerveja tranquila. Desculpem, mas eu não pesquisei como se fala saúde em russo, e provavelmente eu acho que eu não iria conseguir falar, porque é bem complicado. Mas ela é uma cerveja gostosa, ela não tem muito peso, você percebe que ela é bem tranquila mesmo de beber. Não é uma cerveja tão forte quanto você pegar, por exemplo, uma 1795 que é tcheca, ou uma Faxe dinamarquesa. Ela é um pouco mais fraquinha, vamos dizer assim, com relação a essas outras cervejas. Recomendo. Essa lata de 1 litro dá mais, porque é uma pessoa, né? Ou dá para assistir um jogo de futebol inteiro tomando uma. Custa mais ou menos aí R$20 uma lata dessa. Acho que foi isso que eu paguei, R$21, R$22. O problema que está sendo é que nem sempre os importadores estão trazendo essas cervejas. Então elas começaram a ficar um pouco raras de se encontrar. Mas recomendo, se você quiser experimentar algo diferente, uma Báltica é com certeza uma cerveja legal, principalmente pela história dela, embora ela seja uma cervejaria não tão velha quanto a gente pega outras cervejarias, mas ela é uma cerveja bacana e por ser uma grande cerveja comercial europeia, né? Imagina que ela é a segunda maior cerveja consumida na Europa, então isso é bem interessante. Mas deixa pra lá a cerveja agora. Pelo menos um pouco, eu vou tomando enquanto vocês assistem. E vamos falar desse lançamento aqui, ó. Olha só que coisa interessante. Esse kit, particularmente, eu só conhecia em resina da Aningram, que custava mais ou menos os seus 2 rins de preço, né? A empresa ucraniana, chama Modelsvit, lançou esse kit na 1:72 do M17 Stratosphere. Para quem não conhece a história do Stratosphere, ele é um avião mais ou menos igual o U-2 americano. Só que ele foi desenvolvido para destruir balões. Antes, a espionagem americana era feita utilizando balões. E eles foram desenvolvidos para ir lá e destruir esses balões. Por fim, eles acabaram descobrindo que não valeria a pena gastar tanto investimento com isso. E os próprios Estados Unidos e a CIA, em 1983, deixaram de usar os balões para espionar a Rússia e começaram a usar o U-2. Então, o projeto em si deixou de ter, vamos dizer assim,
de ter utilidade, né? Passaram a utilizar mais para frente outros modelos. Tem um modelo que foi baseado no M17, que é o M55 Geofísica, que ele faz o papel do U-2 hoje na NASA, que é do estudo estratosférico. Tanto que Geofísica foi um dos primeiros aviões a estudar a camada de ozônio. Tá? Mas falando do M17, ele é subsônico. Ele voou pela primeira vez em 1982. No primeiro protótipo foi perdido no primeiro voo, depois mais 2 outros aviões foram construídos. Ele bateu 12 recordes mundiais e até hoje 5 recordes ainda permanecem com eles. Um dos recordes dele de mais expressividade é o de altitude. Um M17 chegou a 71 mil pés de altitude, o que equivale hoje a... Hoje não, né? 71 mil pés equivalem a mais ou menos uns 22 quilômetros de altitude. É bem alto, muito alto. Uma curiosidade desse avião é que ele é praticamente um planador. Ele tem um perfil de asa muito interessante, que mesmo com o motor desligado, ele tem uma razão de planeio de 30:1, ou seja, ele voa 30 metros enquanto ele perde 1 metro. Isso é mais ou menos a mesma razão de planeio de um planador L13 Blahnik, por exemplo. Ele tem uma razão de planeio de um planador mesmo, tá? O que mais que a gente pode falar do M17? Ele é grande pra caramba, o real tem 40 metros de envergadura, enquanto o U-2 tem 31, que já é bem grande, né? E o kit é muito legal. Tem 167 peças, são 31 centímetros de comprimento por 56 de envergadura. Num kit na 1:72 é um tamanho relativamente expressivo, né? É um kit short run, então a hora que você pega a caixa, você tem um pacote com todas as peças. Nós vamos dar uma olhada aqui. O kit inclui um manual colorido, vou mostrar para vocês, e os decalques, ok? Vamos dar uma olhada aqui no manual. O manual é bem legal, ele permite fazer inclusive 2 versões, que é uma versão que está no Museu de Monino, hoje ela está em exposição lá no Museu de Monino, que ela tem a pintura da Aeroflot, inclusive, e tem um que foi o segundo protótipo, que ele tem um monte de logotipos e tal. É uma pintura bem interessante para você fazer também se quiser. São 2 opções de pintura e são 2 versões diferentes. Tem que tomar cuidado na hora de montar. O kit traz aqui, inclusive, algumas diferenças entre as versões. Ele mostra aqui, tá, algumas partes que você precisa tomar cuidado na hora de montar, dependendo da versão que você for fazer. O nível de detalhamento dele, embora seja um kit short run, é muito legal. A quantidade de peças que existe aqui, só do assento, não sei se dá para ver aí, ou talvez na outra câmera vai ficar legal, é bem grande, é muito interessante. O kit é bem legal, ele traz mais diferenças, coisinhas que você tem que prestar atenção na hora de montar. Mas está bem descrito, tem até uma escada de acesso que eu achei bem legal. Mas o kit está bem descrito como monta, o manual está em cirílico e em inglês, para nossa sorte, né? As cores de tintas, elas estão indicadas na marca Umbrol, mas aí é fácil a gente conseguir depois uma tabela de conversão, se você quiser usar outra marca. Uma coisa bacana que é difícil de encontrar em kits short run, ele vem, eu vou mostrar para vocês, a máscara para pintar o canopy e 2 canopies, um canopy fechado e um canopy aberto. Isso geralmente a gente tem que fazer na mão, né? Ir lá e serrar o canopy. Não posso deixar essa báltica esquentar, gente. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos decalques. Os decalques, eles têm uma impressão bem clarinha, como é estilo da impressão dos kits short run. E eu aconselharia, inclusive antes de utilizar, passar uma camada daquele produto da Microscale, aquele como é que ele chama? Micro Decal Solution, acho que é. Micro Decal Liquid. Que ele faz uma camada aqui em cima de decal, tá? Porque eu tenho a impressão que esse decal aqui é um pouquinho
quebradiço, não sei, me deu essa impressão, tá? Mas aqui tem todas as marcas, todas as coisas possíveis para fazer as duas versões, ok? É bem legal, tem ali ó, as partes da Aeroflot, até o painel os painéis laterais, painel de instrumento, tá tudo aqui nessa folha de decal, inclusive algumas faixinhas. Isso aqui é bem difícil de fazer na pintura, então eles mandam em decal, que eu achei legal também. E tem alguns detalhes, bastante coisa aqui que é bem bacana, ok? Vamos dar uma olhada agora no kit. Bom, 167 peças para um kit na 1 para 72, a gente já conclui que são muitas peças, né? Então vamos começar pelas transparências, que já vem num saquinho separado, isso é bem legal. A gente pode ver aqui que tem uma transparência já para montar com canopy aberto, outra com canopy fechado, né? Tem as duas transparências aqui, ok? A qualidade delas é um pouquinho esquisita, vamos dizer, ela tem umas marcas e tal. Eu não tentaria fazer polimento, eu acho que um banho no filter aqui resolve o problema da transparência, tá? Ela tá meio marcadinha, eu acho que é o processo de injeção. Agora uma coisa legal, aqui é uma lente que vem provavelmente de algum farol, alguma coisa assim, eu não tive tempo de ver o que é. Uma coisa que vem que é muito legal, que eu acho que isso é uma mão na roda, são as máscaras para pintar, né? Então vai pintar o canopy, é só mascarar e pintar. E a gente sabe que isso aqui é uma das partes bem chatas de montar qualquer kit, né? Isso facilita muito. Vamos lá. Aqui são o corpo central da asa, o nível o relevo fininho, baixo, tá bem interessante, tá? Para vocês terem uma ideia da envergadura do avião, vamos jogar essas peças para cá, só para a gente brincar aqui, ó, mais ou menos. E esse é o tamanho do kit na 1 para 72, ok? É um monstrinho, né? Ele é meio grande sim, mas é porque o avião é feito para voar a 22 km de altitude. Imagina o quanto rarefeito não é o ar lá, você tem que compensar tudo isso, né? Tanto que a velocidade de voo dele é de 300 km por hora somente, tá? Essa árvore inteira é o banco, é só o assento do piloto. Então dá para ter uma ideia que o nível de detalhe é bem interessante. A Modelsvit fez uma coisa bem caprichada na injeção desse kit aqui. Tem mais detalhes aqui, tem muita antena. Como ele é um avião que voa numa altitude muito grande, ele precisa ter aí bastante nível de confiabilidade nos instrumentos, né? Então nós temos mais partes das asas, o profundor, que ele vem com uma outra parte separada aqui. Como ele tem cauda dupla, então vem as duas caudas, tá aqui as duas caudas. Essas peças são do trem de pouso. As rodas, elas vêm separadas, você precisa montá-las, elas não estão injetadas numa única peça. E esse é o corpo do Stratosphere inteiro, praticamente. Ele tinha um motor bem grande, dá para perceber que pela grossura, eu vou soltar a peça aqui, pela grossura da fuselagem a gente percebe que o motor dele era um negócio russo mesmo, bem partes para o trem de pouso. É legal porque eu percebo que com o passar do tempo esses kits, aqui também tem mais peças, ó, tem parte do cockpit bay, mais antenas, mas com o passar do tempo esses kits short run eles têm melhorado muito a qualidade. Essa é uma marca, por exemplo, que eu percebi que não tem simplesmente nenhum tipo de rebarba. Então isso é bem legal. Vamos só ver como é que é o encaixe. Então, soltar aqui a fuselagem rapidinho para a gente poder ter uma ideia de como que é o encaixe. Se ele encaixa bem ou se ele não encaixa, né? A gente sabe que kit short run não tem pino, não tem nada. Então são kits que exigem uma certa experiência. Eu costumo dizer que não é kit para quem nunca montou, é kit para quem já tem
pelo menos alguma experiência no modelismo. Se você é plastimodelista iniciante, que nunca montou nenhum kit, eu não recomendo. Se você já montou uns 2, 3 kits, já tem um pouquinho de experiência aí eu acho que dá para encarar, tá? Porque realmente é um pouquinho mais chato. Como não tem pino de encaixe, você vai ter que lixar mais, você vai ter que usar um pouco mais de put, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, vai exigir um pouquinho mais de paciência, né? Só arrancando aqui as pontinhas que ficaram, eu quero ver como é que ele vai num dry fit aqui, se ele vai bem, se vai ser necessário muito trabalho. E aparentemente eu acho que ele vai bem. A injeção está bem interessante comparado a outras marcas de kits que eu conheço aí, Short Run. Tá? É um Short Run, assim. Dá para perceber que o nível aqui vai ser necessário um pouco de put, sim. A peça está um pouquinho empenada, ó. Você percebe que quando você fecha aqui no nariz, embora existam peças que vão fechar aqui dentro, mas quando você fecha o nariz, ele não fecha a traseira, tá vendo? Então, isso vai exigir um pouquinho de trabalho, mas também não está nada assim tão complicado. Algumas marcas de painel, aqui em cima, por exemplo, elas estão um pouco fracas, mas eu acho que isso a gente sabe que é normal de todo kit Short Run. Esse kit é bem legal, eu particularmente gostei bastante, assim, por ser um kit diferente, pelo tamanho dele, até na 1:72, chama atenção. Acho que em qualquer evento que você levar um kit desse, o pessoal vai parar para olhar. Ele não é um kit caro, eu não me lembro agora de cabeça o valor, mas é só você clicar aqui do lado, ó, no site da Hobby Terra. Você entra lá no site da Hobby Terra e você tem acesso ao kit. Inclusive foi ela quem me forneceu esse kit para mostrar para vocês. A Hobby Terra manda, inclusive se você comprar acima de $180, o frete é grátis, vem da Ucrânia para o Brasil em 30 dias, é tranquilo, geralmente não é taxado. Tá? Dá para comprar muita coisa, eles têm muitas coisas diferentes, principalmente de aviação e militaria russa. É um patrocinador do blog que eu pra lá de recomendo, certo? Falando mais de cerveja, vamos tomar mais um pouquinho pra gente encerrar o nosso vídeo, né? Eu acho que deu para conversar e ver um pouco do Stratosphere. Eu vou tirar algumas fotos depois, por aí embaixo no post, né? E não esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para os próximos kits com cerveja. Estarei sempre aqui para respondê-los e ouvi-los. Afinal de contas, o blog é feito para vocês. Até mais, pessoal. Saúde e boas montagens! Qualquer lugar, aonde esteja, um monte de cerveja invadindo a minha mesa.